Vamos lá para mais um episódio de Hábitos Essenciais. Como sempre, um grande prazer estar aqui com vocês. No episódio de hoje, a gente vai falar de um hábito que, se tem um hábito que merece o título de hábito essencial, é esse aqui: o sono. Então, hoje vamos desvendar essa história aí e entender por que o sono é um hábito tão essencial e, confesso, tão negligenciado. Afinal de contas, é aquilo que eu falo, quando a gente não entende a importância de algo, a gente não faz, não é assim? Entender a real recompensa que está de trás daquele comportamento é uma das chaves para a gente conseguir fazer com que o comportamento se torne um hábito, repetir o suficiente para que ele se torne um hábito, não é verdade? Então aqui a gente vai dar uma desvendada nesse hábito tão bacana, tão negligenciado que é o sono. Pensa o seguinte: se não fosse tão importante, não existiria há tanto tempo. O ser humano dorme desde que o ser humano existe no planeta Terra. Desde que foi concebido o ser humano dorme. Até é difícil da gente alcançar essa história, porque a gente está falando de milhões de anos. E além desse comportamento existir há milhões de anos, ele toma um tempão do nosso dia, um tempão da nossa vida. 1/3 do nosso dia a gente passa dormindo. Pensa o seguinte: um comportamento não duraria por tanto tempo, milhões de anos, e não tomaria tanto tempo da nossa vida, 1/3 do dia, se ele não fosse crucial, se ele não fosse fundamental para a manutenção da nossa existência. Só para vocês terem ideia de como o sono é importante, se você, um ser humano privado de sono, privado mesmo, gente, que é o sistema tortura, não deixar a criatura dormir, você consegue matar um outro ser humano mais rápido privando de sono do que privando de líquido, privando de água ou privando de comida. Olha que maluquice. E a primeira coisa que vocês devem imaginar que vai pro beleléu é que a pessoa começa a ter confusão mental. Então a primeira coisa que vai pro beleléu é a saúde mental desta pessoa. Mas o que será que está por detrás que é capaz de degradar, de destruir a saúde mental de alguém só privando de sono? O sistema nervoso, ele é tão nobre que, além do que existe no corpo, ele tem sempre um sistema próprio para ele. Deixa eu deixar isso mais claro. Imagina o seguinte: a gente tem no corpo, e eu vou separar aqui para ser mais didática. Obviamente o sistema nervoso faz parte do corpo, o cérebro faz parte do corpo, mas só para a gente falar, quando falar corpo, entenda tudo menos o sistema nervoso. Quando eu falar, principalmente central, e quando eu falar cérebro, entenda sistema nervoso central, só para a gente alinhar aqui nossos conceitos e nosso diálogo, tá? O sistema nervoso, o cérebro, ele é tão nobre que ele conta com, por exemplo, o sistema de defesa, nosso sistema imunológico do corpo, mas ele tem um sistema de defesa próprio. Olha que maluco! Então tem o sistema de defesa do corpo e mais a barreira, chama uma barreira hematoencefálica, que é para não deixar qualquer coisa chegar no seu cérebro. É um sistema extra de defesa. Por quê? Porque ali é muito nobre. A gente tem um sistema linfático no corpo para tirar todas as toxinas, fazer essa limpeza do nosso corpo, mas a gente tem um sistema linfático no cérebro, que se chama sistema glinfático. Batizaram dessa forma, que talvez você se não estuda tanto o sistema nervoso, e ok, não precisa estudar mesmo, para a gente entender essas questões de hábito, a gente não precisa mergulhar tão a fundo, mas eu vou dar uma pincelada aqui para vocês. A gente tem no cérebro muitos neurônios. Hoje já se sabe que são 86 bilhões de neurônios. Uma hora eu conto como é que fizeram eu conto a história, como é que foi a pesquisa para chegar nesse número, prometo. Se tiver curiosidade mesmo dessa história, coloca aí no comentário que daí eu trago mais rápido essa informação, tá? Bom, 86 bilhões de neurônios, mas a gente tem 3 vezes mais células da glia. Entendia-se anteriormente que basicamente o cérebro era um monte de neurônio, um emaranhado de neurônios. Depois foi descobrindo que tinham células além disso, que eram além dos neurônios, que de bate-pronto entenderam que dava suporte. Deve ser uma célula aí que dá sustentação para os neurônios ficarem onde eles devem ficar.
Continuando os estudos que foi entendendo e desvendando a função da glia. E uma das funções da glia é fazer com que circule dentro do nosso cérebro. Olha, presta atenção, tá prestando atenção aqui? Bota teu foco aqui que essa parte é crucial para entender a essência ou a importância do hábito de dormir, do hábito do sono. Durante essas células da glia fazem com que o líquido que tem na medula, que passa também, entendia-se que só passava na superfície, logo abaixo do crânio, usa mais como proteção, né? O líquido chamado líquor, vocês talvez tenham ouvido falar como líquor, também como líquido cefalorraquidiano. Esse líquido, que é aquele que se tira da medula para ver se tem algum problema na meninge, se essas membranas que recobrem o cérebro estão com alguma infecção. Talvez você já tenha ouvido falar em alguma coisa nesse sentido, tá? E entendia-se que esse líquido era possível tirar ali da medula para entender o que está acontecendo na camada mais externa do cérebro, nessas membranas que recobrem o cérebro, porque ali ficaria esse líquido concentrado para, em caso de choque mecânico, o nosso cérebro não bater no crânio, na calota craniana. É sim uma função, mas avançando os estudos, descobriu-se uma outra função desse líquido. Através de túneis, vamos dizer assim, tem o vaso sanguíneo, em volta do vaso sanguíneo. Vou deixar aqui bem simples a explicação, hein? Imagina que o vaso sanguíneo que nutre nosso cérebro é um canudinho normal, um canudinho mais fininho, tá? Em volta desse canudinho, imagina um canudinho de caipirinha, aquele canudinho mais grosso para não entupir. Pensa um canudinho mais fino dentro do canudinho mais grosso, tudo bem? O canudinho fino é o vaso sanguíneo, o canudinho externo é formado por células da glia e o intervalo, o espaço que há entre o vaso sanguíneo e esse tubo formado pelas células da glia passa líquido cefalorraquidiano. Passa por aí, ora ele vai até o cérebro, permeia e volta para dentro desse tubo, lavando, tirando as toxinas que estão ali e voltando para dentro dele e mandando embora. Tira de toda a parte do seu cérebro para ser eliminado. Olha que coisa praticamente mágica, olha que coisa linda. Recapitulando, esse líquido, chamado líquido cefalorraquidiano, lava o teu cérebro, tirando todas as toxinas resultantes de um monte de processo metabólico dos seus raciocínios, de você pensar tudo que exige do teu cérebro. Ele tira o que sobrou, tira esses resíduos metabólicos dali e manda embora para ser eliminado. E se você é um curioso ou mesmo um estudioso da parte do sistema nervoso central, talvez já tenha ouvido falar de uma das proteínas residuais, chama beta-amiloide, que está completamente vinculado à neurodegeneração, como o mal de Parkinson. E até umas questões de Alzheimer, hoje já se sabe que muito disso tem a ver com as toxinas que vão se acumulando no cérebro. Olha a gravidade disso, minha gente. Em que momento... Se você juntar Lé com Cré aqui, você já vai chegar na conclusão certa. Em que momento do seu dia será que esse sistema linfático realmente está mais ativo? Quando ele mais atua? Durante o teu sono. Em especial numa fase do sono chamada sono profundo. Então eu vou passar aqui para vocês de uma forma mais geral as fases do sono, só para concluir o assunto do vídeo de hoje. Mas se acharem que é um tema interessante e querem que eu aprofunde, deixa no comentário que eu faça um vídeo dedicado só às fases do sono e o que realmente, detalhadamente, o que acontece em cada uma delas, tudo bem? Voltando, então o sono ele pode ser dividido em dois tipos, o sono REM e o sono não REM. O REM é aquele que você vê um movimento rápido dos olhos, é inclusive o que deu o nome à sigla REM, é o movimento rápido dos olhos em inglês. E o não REM, ele é dividido em 3 fases. Então, imagina que é assim, ó, o sono sonolência, melhor dizendo, que é a transição entre estar acordado e estar dormindo, aquela troca entre a vigília e o sono inicial, o sono leve e o sono profundo. E aí sim vem o sono REM. Quando a gente passa por todas essas 4 fases, é concluído um ciclo de sono.
tá? Então imagina, pensando aí no sistema linfático atuando, imagina que você é como o seu cérebro, o seu ambiente cerebral, ele é como uma roupa que foi extremamente usada durante o dia, que você colocou aí para se enfiar no meio da mata, foi fazer uma trilha, escorregou, lambuzou de barro, enroscou numa árvore, ou seja, ela tá surrada, encardida e vai dar um trabalhão para lavar. Isso significa que um ciclo só de lavagem não dá conta. No caso do nosso cérebro, o indicado é que a gente faça de 4 a 5 ciclos de lavagem, entendendo um ciclo como passar pelas 4 fases que eu falei aqui, 3 não REM e uma REM fecha um ciclo. E nesse ciclo a gente tem que passar de 4 a 5 vezes para realmente chegar no dia seguinte com o cérebro legal para startar. O que é estar com o cérebro legal, Karen? É estar com um ambiente que não ficou sobrando um monte de resíduo ali. Muitas vezes, uma noite mal dormida, a gente dá conta, a gente arrasta. Mas se isso se torna crônico, é criado um ambiente tóxico no seu cérebro. E o que é um ambiente tóxico? Um ambiente que está gerando degeneração, neurodegeneração. O negócio é punk, não é brincadeira. Muitas vezes você tá arrastando para fazer as coisas e não está se dando conta de que é total reflexo de noites mal dormidas. Então, se você está percebendo que tá mais avoado, que a cabeça tá como se fosse turva, com neblina, o pensamento não vem o pensamento ele é mais lento, menos fluido, mais truncado. Perceba, esqueço as coisas, tá mais difícil de acessar a memória, eu tento falar algo, eu fico naquela, já se pegaram assim? Putz, é aquela pessoa que fez, você quer falar de uma atriz, né? Aquela que fez aquele seriado que era junto casado com aquela moça. Você não consegue... Já aconteceu isso com vocês, gente? Isso é muito característico de um cérebro que não está conseguindo funcionar bem. E muitas vezes o mau funcionamento desse cérebro está vinculado a não fazer a lavagem correta. Não está limpo. Imagina que terminou o dia e é uma casa que tem louça para lavar, chão para varrer, lixo para tirar. Chega no dia seguinte, começa toda a demanda de novo de uma casa com gente morando dentro, então criou-se mais louça para lavar, mais sujeira no chão, mais lixo para recolher e aquilo vai só tumultuando. Amontoando, melhor dizendo. O que acontece com o passar do tempo? Vai se tornando cada vez mais insalubre e insustentável morar dentro dessa casa. Então, entenda, negligenciar sono noite após noite é um cenário desse que você está construindo dentro do teu cérebro. Ele está se virando nos 30 para conseguir continuar fazendo todo o funcionamento que ele precisa fazer. Mas ele vai perdendo aonde? Principalmente nas coisas mais refinadas. Você não perde coordenação motora grossa. O grosso você faz, você vai perdendo no fino. E esse fino vai chegando cada vez mais perto. Se antes você não conseguia lembrar o nome da citação, lembrou uma frase, mas não sabe exatamente quem é o autor ou em que livro que você leu, ou seja, um detalhe, chega uma hora que você não lembra a frase. Chega uma hora que você não lembra nem porque você queria lembrar. Acredito que vocês tenham entendido a linha de raciocínio. E tem uma outra questão. Uma das partes mais caras, vamos dizer assim, do nosso cérebro, ou seja, mais específica, que tem um trabalho que demanda muito gasto energético, se chama córtex pré-frontal. Tá bem aqui atrás da nossa testa. É a parte que gasta muita energia do nosso cérebro e está vinculada à tomada de decisão. Quando estamos com o sono prejudicado, nossas decisões estão prejudicadas. Estamos menos aptos a escolher coisas boas, tomar boas decisões. Tanto fecho ou não fecho um contrato, como salada ou me entrego à tentação de me acabar na pizza. Se você vai se largar no sofá ou se você vai ter coragem de tomar a decisão de ir fazer a sua atividade física, a academia que você tinha se matriculado,
Tudo isso passa pelo córtex pré-frontal. Vou deixar de uma forma bem resumida. Entenda o córtex pré-frontal como a região do teu cérebro que faz você fazer o difícil quando é o certo a ser feito. Sabe aquela hora que não é o quem fica, eu só faço porque eu gosto? Outras regiões do cérebro que estão sendo requisitadas, que estão sendo usadas para isso. Agora aquela decisão, não, eu vou fazer isso porque é isso que eu preciso fazer agora. Essa foi a chamada do córtex pré-frontal aí, quase esse puxãozinho de orelha. Córtex pré-frontal faz você fazer o difícil quando é o difícil a ser feito. E quando você tá com o teu sono comprometido, ele tá ali, ó, ele é meio que desligado, ele tá atuando muito menos. Obviamente vai te empurrar a fazer tudo quanto é tranqueira, vai ser muito mais fácil de você querer procurar bebida alcoólica, de você querer procurar alimentos muito gordurosos ou muito açucarados, você vai querer procurar um sofazão em vez de qualquer atividade que envolva movimento, atividade física, exercício físico. Entenda o quanto compromete, se projetarmos isso a longo prazo, o quanto está comprometendo os seus resultados aí na sua vida. Então, olha para o sono com um pouco mais de profundidade, um pouco mais de carinho, cuida mais desse sono. Se essa mensagem eu conseguir passar essa mensagem para você hoje nesse episódio, eu tô super feliz. E como sempre, muito obrigada por acompanhar o episódio até o final. Abraços e até o próximo.